podcast aqui então, no segundo dia de Conabro. E agora essa mesa, estamos com 3 palestrantes que acabaram de palestrar agora. Antes da gente falar sobre o tema de vocês, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho rapidamente a trajetória de cada um, porque a trajetória de vocês é enorme, então é bom resumir, senão a gente fica 2 horas aqui só contando aqui o tanto de coisa que vocês produzem por aí. Mas fala pra mim, Vinícius. Bom, quem não me conhece, meu nome é Vinícius Machado, sou radiologista de formação, né? Então comecei lá na radiologia ainda durante a faculdade, tive uma oportunidade de um estágio e, para minha sorte, foi em um centro médico, onde o estágio era junto com tomografia médica. Valeu. Então ali eu já me apaixonei, né? Já fiquei enlouquecido com a tecnologia, como todo bom nerd, né? Que somos, né? Já me apaixonei com as imagens tridimensionais, softwares de renderização médicos. E a partir daí, formando, eu já sabia que eu queria seguir esse caminho, né? Daí, em 2006, um ano depois que eu me formei, consegui investidores para abrir minha primeira clínica de imagens, Slice. A partir daí, a gente foi expandindo no mercado de imagem de Minas. E por volta de 2010, eu percebi que seria interessante adquirir e evoluir um pouco dentro da radiologia para a parte de prototipagem biomédica. Então a gente adquiriu as primeiras máquinas de prototipagem de clínicas de imagem do Brasil em 2010 e a partir dali eu comecei a ter um envolvimento diferente com o meu público, que era não só mais diagnóstico, mas eu comecei a participar mais profundamente, que a gente já fazia, do planejamento das execuções com as guias. Então, um pouco do que, até o porquê que eu estou aqui hoje, né? Falando de softwares e planejamentos digitais, por conta dessa trajetória, de me envolver no diagnóstico tridimensional lá atrás e me apaixonar pelos softwares também de planejamento. Bacana demais. E uma das principais referências que a gente tem, inclusive, né, na prestação de serviço aí. Uma galera aí já conhece a Slice. E vocês, por favor, doutor Guilherme? O meu nome é Guilherme Saavedra, eu sou de São Paulo, sou dentista clínico e também atuo como professor universitário há 18 anos em uma instituição pública do estado de São Paulo, a Unesp, e também na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Desde 2009 eu me dedico, além do consultório e também à universidade, ao desenvolvimento de produtos para algumas empresas. E dentre elas, empresas de softwares, né? E as ferramentas digitais mudaram muito a forma como a gente exerce a profissão e também a forma como a gente toma a decisão na profissão. Então, eu de 2009 para 2010, perto aí da mudança de chave do Vinícius, foi quando eu tive oportunidade com empresas e eu foquei na área de desenvolvimento. Eu nunca quis dar aula em congresso, nunca foi meu objetivo. Meu objetivo era dar aula na universidade, fazer consultório, e eu vi um mercado pouco explorado de profissionais que dão consultoria para empresas, e é como eu tenho atuado hoje na área de desenvolvimento. Bacana demais. Qual é a empresa? Eu trabalho para 5 empresas. Nossa, poucas, né? Mas eu posso falar, não tem problema, que eu tenho vínculo profissional, com a Ivoclar, a Exocad, a Align, a Austin e a Culzer. São 5 empresas que eu tenho hoje vínculo e, logicamente, eu participo de projetos, de produtos que não têm conflito de interesse uma com as outras, né? Então, bacana demais. mas é que eu gosto muito dessa área de desenvolvimento e eu dediquei minha vida para integrar isso. Então a clínica é importante, a docência é importante. Por exemplo, na faculdade foi desenvolvido um kit de cirurgia guiada com alunos de graduação. Eu observava a dificuldade que um aluno com pouco conhecimento tinha para pegar um instrumento, e aí a tomada de decisão de eliminar algum instrumento, como a renda ou a colher, foi baseado nisso, né, na dificuldade. Então é como eu tenho dedicado a minha vida para o desenvolvimento e universidade e clínica. Bacana demais, parabéns. Obrigado. E Diego? Eu sou o Diego Zimmermann, do Rio de Janeiro. Eu sou implantodontista e protesista. Lá em 2011 eu comecei a ter contato com o fluxo digital, onde eu fui trabalhar com uma empresa chamada Smart Solutions. Fui fazer curso com o Vinícius, quando não tinha essa quantidade enorme de softwares, e eu ficava lá, levava dias para conseguir fazer um planejamento. Fui lá aprender com o cara e com o Vitor, que me ensinou muito também da parte cirúrgica em si. Trabalhei com essa empresa durante muitos anos, misturando com a docência, acabei me afastando e depois
acabei abrindo as minhas próprias empresas, o meu Planning Center, e logo depois uma escola de odontologia de parte de pós-graduação lá no Rio de Janeiro também, o Inero. E aí hoje em dia eu vivo de consultório particular, a escola e o Planning Center, e pulando de um para o outro e tentando lidar. E as palestras pelo país. É bacana que eu acho que assim, acho que ninguém fica numa área só da odontologia. À medida que você vai conhecendo e desenvolvendo o trabalho, você vai se interessando cada vez mais em alcançar outras coisas, né? Em descobrir e desenvolver outras coisas dentro do mercado. Então, é bacana que todo mundo tem uma experiência vasta aqui, né? Em diversas coisas diferentes. Mas hoje estamos aqui para conversar sobre o tema da participação de vocês aqui, né, no Conabro, que foi o fórum sobre softwares de planejamento digital. E eu quero saber como que funcionou esse fórum aí, porque foram 3, eu acho que foi a única palestra que tiveram 3 professores, né? Como é que foi isso? Contem aí pra gente. Quer que eu comece? A gente, né, eu acho que houve no passado aí já uma prévia, né, uma batalha inicial. Então, Saavedra deu a letra pra gente, então a gente estava mais preparado para enfrentar essa fera. O tamanho do cara, ele conta como 2, né, meu? Então a gente se deu uma organizada para não passar tanta vergonha, né? É que o objetivo do fórum, na verdade, até como o Vini comentou, é reunir profissionais que atuam na área com diferentes ferramentas e que dão excelentes resultados. Cada ferramenta tem uma característica, cada software tem uma característica, só que o processo de desenvolvimento acaba sendo muito dinâmico de todas as ferramentas e da maioria das empresas. E o público, ao final, teve a oportunidade de ver linhas de raciocínio com cada ferramenta, né? E o público decide ali o seu modelo de negócio. Então, cada um trouxe uma ferramenta. Isso. E não há um pensamento de uma única ferramenta, mas acho que é legal para eles verem que existem muitas ferramentas atingindo resultados de excelência e que faz sentido para modelos de negócios diferentes e potencial diferente, né? Eu acho que exatamente, você tocou no ponto que eu acho, né? Porque não muito interessa o software. Você tem que saber usar aqueles botõezinhos que estão ali dentro de acordo com o que você sabe de odontologia. Falei, acho que umas 4 vezes. O software aceita qualquer coisa, menos uma má odontologia. Então não é o que o dentista ruim vai se apoiar no digital e virar um dentista bom, né? O dentista ruim vai ser um dentista ruim digital também. Então, você entender que a odontologia tem os seus fundamentos, seus princípios, a biologia é uma só. E aí, qual que é a dificuldade? Correlacionar este conhecimento com as ferramentas do digital, independente do software. Então, acho que é isso que a gente mostrou ali, bem bacana, né? Foi muito legal. E foi o processo integrativo. A nossa profissão ela se tornou, de novo, intelectual. Não adianta você ter o software. Se você não tem conhecimento de base, como o Vinícius comentou, e o Diego também, você não consegue. A ideia é construir, a gente chama de paciente virtual, um avatar. O Vini gosta de chamar de avatar, a gente chama de paciente virtual dinâmico, paciente digital. E lá você, dentro do software, você consegue reunir todas as ferramentas, todas as informações possíveis do paciente. E o mais importante que eu vejo do software não é tanto a execução, é mais o entendimento do problema. Quando você está planejando, você começa a entender as limitações. Aí você começa a pensar nas simulações, não uma, você faz 2, 3 simulações para resolver o problema. E aí a tomada de decisão ela é mais fundamentada. Fala, opa, tomei a decisão correta. E o paciente ainda pode participar da decisão de qual tratamento seria melhor para ele. Então você integra diferentes especialidades, diferentes profissionais na mesma decisão. A gente chama de junta médica isso. Então eu estou com um caso difícil, eu falo com o Vini, falo com o Diego, eles, eu faria assim, Então o software ele é muito dinâmico, então o dinamismo é muito importante. Sim. Eu vi uma frase recente, e isso está relacionado também com a quantidade de informação hoje, que o analfabeto do futuro é aquele que não está preparado para desaprender e aprender de novo. Né? Que a verdade de hoje pode ser a maior mentira amanhã. Então não existe uma coisa estática, né? A gente está num processo dinâmico. Né? A gente está vivendo bastante esse momento agora. Né? Eu acho que talvez um dos pontos mais interessantes foi para o público estar assistindo que com essas ferramentas eles vão alcançar novos passos. E aí eu peço para o Vinícius emendar com aquela observação que você falou ao público, Vinícius, que eu acho que talvez seja o ponto mais importante de tudo que a gente estava falando ali. Eu acho que o radiologista ele tem que entender que
né, e eu acho que é uma coisa que eu não tive tempo de abordar, que existe a rotina do radiologista para o diagnóstico. E que há necessidade de buscar conhecimento de como adaptar essa rotina do diagnóstico para o fluxo digital. Porque quando você vai para o fluxo digital, ok, vamos fazer um planejamento dentro do software, mas a execução daquele planejamento na boca, ela tem que acontecer da forma mais previsível possível. E para isso, você tem que dominar a criação do avatar do paciente com a documentação específica e correta para cada uma das situações. E muda. A pele é diferente da implanto, que é diferente da endo, da bucomaxila, é outro protocolo de imagem. Então, se você não está preparado para prestar esse serviço de documentação para fluxo digital, você vai ficar eternamente preso nas documentações para diagnóstico, que não tem problema nenhum. Porém, você deixa aí um mercado em aberto para o seu concorrente. E como você falou para eles, como você acha que é o caminho ideal para eles se prepararem? Buscar conhecimento. Como fazer essa documentação? Para saber isso, você tem que fazer curso no implante, fazer curso na pério, fazer curso na endo, né? E trabalhar em parcerias. Porque trabalhar em parceria inicialmente é talvez a forma mais barata de adquirir conhecimento. Você está com um cara, ele não está te cobrando ali, e você vai aprendendo, querendo ou não, em cada um dos casos. Foi assim que eu fiz no início. Eu trabalhava em Brasília com o César, da Bioparts. Depois de 5 anos, óbvio, adquiri alguns softwares e comecei a fazer, inclusive com consultoria. Eu comprei o software, o cara fez uma aplicação daquele software. Não é isso de ficar baixando as coisas da internet e ficar tentando a sorte. Você vai perder tempo, vai dar certo, mas você vai perder muito tempo. Hoje existem caminhos mais curtos, né? Tempo é dinheiro, porque se você for fazer impressão de estudo também, você vai estar gastando ali, né, material da sua clínica e o tempo que você poderia realmente estar aplicando para esse conhecimento ser preciso, né, de certa forma. Eu acho que essa pergunta eu iria fazê-la, muito obrigada, que é justamente isso, para quem está querendo começar, como que começa? E é justamente buscando esse conhecimento, né? E hoje a gente já tem muito mais pessoas conversando sobre isso, falando, ensinando sobre isso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Cada um de vocês falou sobre um software, né? E vocês disseram que todos são bons de acordo com cada modelo de negócio. Então eu queria que vocês falassem, defendessem aí cada software de vocês, para que tipo de modelo de negócio, por que o software é bom, ou para quem está ali... Agora você pode ficar por último. Você pode ficar por último. O Diego vai ficar por último, a gente vai deixar deixa isso aí. deixa ele, olha, gente, é porque vocês não viram aqui, mas antes de começar, eles falaram, só não deixa o Diego por último. Deixa ele ficar por último. Ele vai. Tudo bem, deixa o Diego por último. Então fala qual o software e, né, por que você acredita em cada modelo de negócio. Como eu falei lá dentro, né? Eu tenho todos os softwares, né? Eu tenho 2 licenças da Exocad, softwares gratuitos, obviamente, a gente pode baixar lá a qualquer momento. Inclusive, eu trabalho com softwares gratuitos. Até Mesh Mixer a gente trabalha no dia a dia. Mas o coração hoje do Slice Lab é com o uso da 3Shape. Foi a forma que, dentro da minha realidade, eu consegui criar uma linha de produção. Então, eu não pego o caso e converto as imagens para ver se está legal, depois aí que eu vou planejar, aí depois eu que vou desenhar. Não, cada um, né? Existe a pessoa que vai lá e baixa do site, depois existe a pessoa que vai lá e converte aqueles arquivos no programa que eu vou abrir para planejar. Eu vou e planejo. Ali está a inteligência, aqui que está a inteligência, aqui que eu preciso saber a odontologia. Uma vez planejado, quem vai desenhar o guia é um técnico e quem vai imprimir é outro técnico. Então, dentro desse fluxo de trabalho, o 3Shape tem características que permite uma comunicação de equipe muito facilitada, né? E integrada. Então, funcionou para mim, até pela também quantidade de licenças que eu tenho. Porque se eu tiver que comprar uma licença Exocad para cada funcionário, eu já tenho, entendeu? Então, e chegou primeiro a 3Shape na minha vida. Então, não quer dizer que o Exocad, né, haja uma preferência por uma coisa ou outra. Foi também junto com a minha história, fez parte do crescimento orgânico da Slice Lab em relação a esse fluxo de trabalho digital. Você vê, Lu, que ele não para de falar Exocad. Você vai ver Você vê, não para. E ele, na palestra, que ele não quer falar o que ele falou na palestra, que brincadeira, né? Mas no meu caso também é baseado no modelo de negócio e também
O que me encantou, eu trabalho com o fluxo da Exocad. A Exocad é o nome da empresa e ela tem diferentes produtos. O DentalCAD, que é o que desenha próteses, que os técnicos usam. Tem o Chairside, que é o pro dentista, o Chairside CAD. Tem o Exoplug, que é para planejamento de implantodontia. Tem o Design Suite. Todos esses modelos de softwares, eles são integrados, que é a principal característica e é necessário. Isso é como o Vini falou, como a Trishape tem, como a Exocad tem. Então isso foi o que me encantou na Exocad de trabalhar. Uma das coisas que para mim na época, né, quando eu comecei a trabalhar, foi a parte de adaptação de malha, de match. Eu tinha muita dificuldade de pegar uma morfologia e fazer com que aquela morfologia, ao final, a materialização fosse aquilo. E o Exocad, na época, foi a única ferramenta que eu consegui do desenho eu materializar e ficar muito próximo daquilo, e foi quando eu comecei a trabalhar, tanto que você vê 90% dos laboratórios aí migraram para esse caminho, que é a questão de integração. Tá? Isso tem acontecido com todos os produtos da empresa, foi por isso. Tá? Você vê, o Diego no final vai falar a mesma coisa, eu uso tal, mas o Exocad, todos têm Exocad. Então, essa aqui é a batalha, né? Batalha. Cadê cada um defendendo o seu aí? Será que eu vou julgar no final quem que venceu? Jamais. Eu concordo totalmente com o que eles falaram. Por ter um Planning Center, eu tenho um Implant Studio, eu tenho um Exoplan. Eu acho o Implant Studio um software que tem um fluxo muito orgânico, muito fácil de uso, e aí faz muito sentido para várias pessoas trabalhando, acho que é um passo a passo. Infelizmente, ele não tem uma biblioteca tão extensa e sempre demora muitas atualizações, por isso eu acho que o Exoplan, nesse aspecto, ele acaba sendo mais vantajoso por ter mais bibliotecas de softwares, de empresas de implante menores, de menor alcance, e possibilidades em relação a componentes e tudo mais. Então, cada um tem o seu como vantagem. Agora, por que eu até faço questão sempre de estar falando de Blue Sky? E por que mesmo tendo outros softwares, eu planejo os meus casos particulares no Blue Sky? É bem simples. O Blue Sky ele é uma democratização do planejamento virtual. Ele tem esse papel hoje em dia no Brasil, que é fazer com que as pessoas possam planejar, que elas não dependam de enviar para a Slice, que dependem de enviar para o meu Planning Center ou para outro lugar, que eles consigam fazer, mesmo se eles têm um guia para fazer, se eles têm 2 guias, eles vão poder planejar, ou se ele não quiser fazer guia, que esse é um ponto muito importante. Muitas vezes o planejamento virtual, a implantodontia digital, ela fica totalmente vinculada ao fazer uma cirurgia guiada, e para mim são coisas distintas. O planejamento virtual é soberano. A cirurgia guiada é uma ferramenta, você pode optar por fazê-la ou não, mas a partir do momento que você faz um planejamento virtual, você conhece muito melhor do seu caso. Mas tentando resumir aqui a escolha, ela acaba sendo bem simples. Tá? O investimento para um Implant Studio é um investimento elevado e ainda me restringe. Eu não consigo, às vezes, gerar a provisória junto com o planejamento. Do Exoplan é um investimento elevado, mensal, e também me amarra para alguns projetos, segmentações. O Blue Sky é de graça. Não, deixa eu falar mais perto do microfone, que às vezes nunca pegou legal. É de graça. E qualquer um pode baixar, pode fazer esse planejamento virtual com tranquilidade e decidir pela ferramenta de fazer um guia, e fazendo o guia ele vai ter um custo, mas não tem custo para fazer segmentação, não tem custo para fazer provisório, e aí basicamente é por isso. Tá? Se quiser só para esse take agora olhando para a câmera, é de graça. É de graça. Mas se não tiver internet... Não vai. Brincadeira. Tem gente que passou apertado ali na palestra da internet. Nossa senhora, realmente a internet aqui tá um probleminha. Mas eu acho que o Blue Sky, eu acho que uma vantagem que ele tem é justamente por ser gratuito, ele é a entrada. É onde todo mundo vai brincar ali, vai experimentar, vai, né, saber como é que faz. Mas realmente cada software vai ter suas características e cada elas melhores, né, para algum modelo de negócio ou de acordo com quem você aprendeu. Mas assim, né? Lu, tem uma coisa que é importante. Como o processo de desenvolvimento é muito dinâmico, hoje o Blue Sky está melhor numa coisa, pior em outra, o Exoplan está melhor em um, e a Trishape, o processo é muito dinâmico. E isso é o dinamismo que faz a beleza de tudo, porque Sim. O mais importante das empresas é elas estarem mudando para gerar para a gente a melhor condição de solucionar o problema de forma mais previsível. O que não pode acontecer, talvez, do fórum de hoje, é que de forma alguma fique uma mensagem de que
eu dependo daquele software, aquilo é o software. Não tem nada a ver com isso. E o Vini colocou muito bem isso. É quem está atrás. Aquilo são ferramentas para você exercer melhor e poder monetizar melhor a sua clínica radiológica, poder trabalhar de forma melhor ou gastar muito menos tempo e usar esse tempo útil com o que importa mais. Eu queria concluir com uma coisa. Qual câmera que eu olho? Aquela. Essa aqui. Isso. Vem comigo. Radiologista. Só fazer um paralelo aqui que eu acho que vai ser bem ilustrativo. Hoje, o planejamento digital, e é independente do software, tá? Que seja o gratuito, que seja o Exocad, que seja o TrueSheet, né? Ele está para a radiologia, assim como alguns anos atrás a tomografia estava para o centro de imagem. E a gente viu centros que não migraram para a tomografia simplesmente fechar. Assim como a gente viu centros que não migraram para a radiologia 2D digital também fechar. Eu acho que se você quiser se manter na ponta, né, como uma referência na sua cidade, principalmente cidade com mais concorrentes, e você não estiver apto para, de uma forma mais customizada, né, oferecer esse tipo de serviço, não estou falando de produção de guias, estou falando de planejamento, né, você com certeza vai ser atropelado por um concorrente que vai entregar isso, porque fica mais personalizado o serviço e, obviamente, o seu dentista ele vai ver mais valor na sua radiológica se você puder entregar isso. Então, independente do que seja, né, vá para o digital, vai te trazer retorno, dói no início, mas vai trazer retorno, vale a pena. Eu acho que, só para finalizar aqui, né, porque assim, às vezes a gente tem essa restrição de, meu Deus, é muito difícil, é muito complexo, mas é importante a gente dizer que empresas, né, de Planning Center como vocês auxiliam o início da trajetória desse cliente, né? Chega junto, fala, explica como funciona, né? Ajuda o cliente, radiologia odontológica, a prestar esse serviço para o cliente final, que é o dentista. Então, se você ainda não começou, procure, busque Planning Centers que vão te auxiliar nesse processo e que com certeza vai fazer o diferencial aí na sua clínica se você ainda não presta esse serviço. Certo? Perfeito. Show de bola. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que é tudo muito corrido, mas sou grata por vocês terem estado aqui hoje. Acho que foi uma conversa super importante, produtiva para quem não pôde vir, não pôde estar lá no fórum de vocês, tá? Então, vamos continuar conversando aí sobre esses assuntos. Estão convidados a sempre estarem participando aqui do Radiocast, tá bom? Obrigado. Só parabenizar o Luiz Manhãs aí pelo congresso, pelo Conabro. Obrigado pelo convite. Incrível. Foi incrível. Tá sendo demais esse congresso, realmente. Está sendo muito bacana, palestras excelentes. Eu, como não posso assistir, porque eu fico aqui trabalhando, eu fico só escutando o pessoal, nossa, tal palestra foi sensacional. Aí depois eu sento aqui para conversar com a pessoa, aí eu pego um pouquinho, né, do que foi falado, pelo menos. Mas é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Acho que a gente tem podcast por hoje para encerrar o segundo dia do Conabro 2025. Amanhã a gente tem mais podcast aqui.